Olá, tudo bem? Hoje nós iremos estudar sobre arte contemporânea. Ao assistir hoje um espetáculo, como, por exemplo, O Lago dos Cisnes, que foi criado há mais de 100 anos atrás, podemos dizer que estamos diante de uma obra de arte contemporânea? Por quê? Pare um momento para refletir a respeito disso. E continuando a nossa aula, contemporâneo, segundo o dicionário, é tudo aquilo que diz respeito ao tempo atual ou algo ou alguém que viveu naquele período, naquela época. E, historicamente, o início do que conhecemos como Idade Contemporânea foi em 1789, com a Revolução Francesa. Sendo assim, por exemplo, o artista Beethoven ele é contemporâneo, pois faleceu depois do período de idade contemporânea. Mas e a arte contemporânea? Será que é toda a arte que temos acesso na atualidade? Não necessariamente. E por que não necessariamente? Porque, como já observamos anteriormente, os períodos artísticos como Barroco, Idade Média, Idade Primitiva, Renascimento, eles retomam no nosso tempo atual. Eles retomam na nossa época. E eles retomam porque artistas se baseiam para criar as suas obras. Então, iniciam o seu processo criativo por meio de algum período, como, por exemplo, vamos usar o balé clássico, como a gente viu anteriormente. E quando esses artistas fazem isso, seguem um preceito. E o que é preceitos? Preceitos são regras e modos de fazer. Então, aquele grupo, aquela companhia que apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Lago dos Cisnes, seguiu um preceito de uma arte clássica. E esses artistas são chamados de artistas neoclássicos, porque os seus trabalhos e as suas obras são feitos atualmente, mas seguem os mesmos preceitos da arte clássica, do balé clássico, por exemplo. Então, qualquer obra, qualquer trabalho, qualquer artista que segue um preceito anterior ao que estamos vivendo atualmente, que é o contemporâneo, que seguem, então, preceitos de algum movimento, são considerados neoclássicos, compreendido? Como já vimos também, na arte moderna foram publicados documentos chamados manifestos. E nesses documentos estavam os preceitos. Estavam escrito o que era arte e o que não era arte, e o que deveria então ser feito para ser considerado arte, qual seria o modo que os artistas deveriam se expressar, deveriam produzir. E na arte contemporânea, isso não acontece. Por quê? Porque nesse tipo de arte é muito plural, é complexo, então não há algo que define previamente esse movimento. Como, por exemplo, também vamos retomar a aula, o vídeo da aula anterior, que a companhia Trox, ao montar a sua coreografia, eles não tiveram a intenção de reproduzir exatamente a obra original, que é o Lago dos Cisnes. E sim, é claro que o grupo, ele utiliza do código do balé clássico, mas ele introduz na sua obra outros tipos de manifestação, outros tipos de movimentação, outros tipos de se apresentar, então outro tipo de figurino, e ele se especializa, ele quer dar foco no humor, na linguagem do humor. E nessa obra, como a gente pode ver, são bailarinos, homens que estão vestindo roupas de mulheres e que usam a sapatilha de ponta, algo que era muito não se aceitava usar no balé clássico,
homens com sapatilha de ponta, porque eram exclusivamente sapatilhas femininas. Então, eles fazem outras escolhas e produzem, assim, uma versão contemporânea da obra. É claro que um artista homem não deve se vestir exatamente de roupa feminina e usar uma sapatilha de ponta para sua obra ser considerada contemporânea. Mas é preciso entender que a arte contemporânea é a arte do processo. Então, o artista, o coreógrafo, o diretor, o pintor deve se dilatar na pesquisa e no processo que a arte proporciona. Então, se aprofundar nas diversas possibilidades de criação. E assim também se aprofundar, como estamos vendo na dança e no teatro, que é a arte da cena, se aprofundar no corpo, no que o seu corpo quer dizer, no que o corpo do outro quer dizer, e assim vocês dialogarem para uma pesquisa, para uma obra ou para um processo propriamente dito. Portanto, podemos dizer que a arte contemporânea é um campo de conhecimento amplo, aberto, vivo, com diversas possibilidades de criação e diversos processos em construção e transformação. Em construção e desconstrução, é um campo muito plural e que abrange a diversidade de corpos. Todos nós podemos dançar na arte contemporânea, diferente do balé, em que se necessita especialmente ter um corpo que consiga realizar movimentos determinados. Então, na arte contemporânea, na dança contemporânea, não há um código, não há um modo de fazer. E por isso ela é tão difícil de ser definida, devido à sua complexidade. Então, resumindo, a arte contemporânea é um processo com diversas possibilidades de criação. E é um processo que está em constante pesquisa do corpo. Muito obrigada, turma. Bons estudos. Tchau, tchau.